Duval, tudo bem, querido? Tô melhor agora, Tá falando com os leve? guerreiros aí. Tá leve? Qual que é a sensação depois dos documentos liberados, relatório pelo Congresso americano? Qual é a tua sensação? Queria te ouvir diante de toda a perseguição que de fato agora a gente sabe que ocorreu, né? A perseguição que você sofreu por essa justiça justiceira do Brasil, Duval. Então, as pessoas começam a entender todo o meu movimento lá atrás e, e me taxavam de doido, né? Mas quando a gente trabalha nesse meio, tem coisas que podem ser ditas e tem coisas que não podem ser ditas, né? A gente tem que esperar o momento certo. E no final do ano eu encerrei as investigações, eu juntei todos os documentos que eu tinha, e fui ao Washington, entreguei lá oficialmente e encerrei a minha parte. E fiquei aguardando, então, o governo começar a se mexer em identificar um perfil como o do Elon Musk, para poder, então, ele, que tem negócios no Brasil, se sentir ameaçado também de perder recursos, perder dinheiro, perder investimentos, ou ter planejamentos aqui no Brasil e deixar de ter. Algum empresário que tivesse o Brasil como um dos principais. Duval, agora, a perseguição aconteceu, você perseguido foi, inesquecível para mim, aquele 15 de junho, quando você conversou conosco pela manhã, à tarde sofreu aquela busca e apreensão, todo aquele terror que você sofreu no dia do seu aniversário, no dia do seu Exato. aniversário. Não me esqueço mais do dia do seu aniversário por conta desse triste fato, É. né? E o Senado agora, diante disso tudo, a gente percebe uma imprensa que é vendida que não vai se posicionar. Mas e o Senado, Duval, né? O que você tem para contar para nós de Olha, bastidor? olha só, eu parti para a carreira solo dentro do Senado porque não dá para querer tirar ali nada. É muita falação, é muito parlar, 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 mas para fazer nada. E aí eu decidi, foi quando eu decidi falar, sabe de uma coisa? Não vou ficar esperando, não. Vou seguir sozinho, vou denunciar sozinho, porque eu estou convocando, ninguém quer, ninguém reúne, e fica cada um querendo ter um protagonismo e não se junta para ter uma união fortificada. E aí eu perdi a paciência e falei assim, bom, vou tocar sozinho, vou pagar, vai ser mais difícil, vou ficar mais exposto, vou ser um único alvo, mas eu não vou parar. E aí eu comecei. Quando eu comecei e fiz a denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes também sabia do dia 8 com antecedência, e estava na França passeando, ele começou a dizer que era fake news e me incluiu no inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo. E aí eu falei, ele acha que é fake news? Então eu vou botar os documentos tudo no ar. Botei os documentos no ar, imediatamente ele mandou todas as redes sociais minhas serem derrubadas, só que sem justificativa. O documento eu tenho aí, até as plataformas me mandaram, depois eu até te encaminho, e colocando a relação de todas as plataformas que deveriam ser derrubadas e sem justificativa, simplesmente derrube. Bom, eu comecei a investigar por que esse poder perante as empresas americanas. E aí, sem um questionamento, né? Tipo, justifique por que eu tenho que derrubar uma conta. Ou só tirar o arquivo, né? O que foi publicado. Ah, e aí eu fui chegando no nome criado pela CIA, é uma ONG chamada Atlantic Council. Ela foi criada para poder incentivar e gerar negócios para os Estados Unidos. Começaram a ver que fake news dava muito mais engajamento, é um programa de inteligência artificial, e assim começaram a ter uma aproximação com uma perseguição à família Bolsonaro, o tal gabinete do ódio,
na verdade, era um gabinete do ódio sem conhecimento do Bolsonaro e ele sendo perseguido também. E aí o ministro Alexandre de Moraes fez contato com essa empresa e fizeram o acordo de começar a ter essa autonomia de só determinar tire do ar e não precisar justificar. Só que ele, além de estar cometendo crimes que qualquer cidadão pode dar voz de prisão para ele agora, o Alexandre de Moraes, e ele teve ontem no Senado, depois vou explicar qual foi a estratégia dele, mas eu levantei quais são os brasileiros que perderam as suas contas nas redes sociais e que estavam nos Estados Unidos e foram criadas as contas lá. Levantei quantos foram e aí ele cometeu um crime internacional. Então, o governo dos Estados Unidos, ele tem a prerrogativa de julgar um estrangeiro, como foi feito com o presidente da Suprema Corte da Venezuela, mas o dele foi questões de corrupção e ele tá fugido. Então, o governo americano tem agora a prerrogativa de, então, começar a julgar o Alexandre de Moraes. Aí isso a gente sai daquela turma do rabo preso que não dá a quantidade suficiente para que a gente possa fazer a nossa CPI e fazer um impeachment, um afastamento. O que mostrou para a gente foi que assim, o Elon Musk é um cara audacioso, porque um cara novo desse jeito chegar onde chegou e sendo um cara extremamente correto, não é corrupto, não é nada, é um cara audacioso e enfrenta mesmo, se arrisca. Então, quando ele começou a entrar em rota de colisão, eu apostei, porque as minhas fontes tinham dito que ele tinha aceitado, iriam pegar todas as documentações que eu já tinha levado para lá. O pendrive laranja, que eu falo que é a bala de prata, já estava nos Estados Unidos há muito tempo. A que eu mostrei era só uma cópia. Fizeram busca e apreensão na minha casa, aqui no estado, em Brasília, e no gabinete, com a tal Fish Expedition, para tentar achar alguma coisa para me calar ou me intimidar. Ou seja, me colocar como refém. Fica quieto, se você falar mais alguma coisa, nós vamos publicizar isso aqui. Não acharam nada, até munição de calibres diferentes tentaram achar para dizer que eu tinha uma arma registrada de calibre 380, mas estava com uma munição de .40, tentando achar qualquer coisa para denegrir minha imagem. Resultado, reverteu, saiu provando que eu nunca me envolvi em corrupção, que eu nunca me envolvi em absolutamente nada ilegal, que não tinha absolutamente nada de ilegal na minha casa e no meu gabinete. E aí o Congresso fez um abaixo-assinado com mais de 40 senadores pedindo providências para o Pacheco. Foi quando foi pautado a decisão monocrática. Houve uma pressão muito grande dos ministros ligando para o Pacheco para não pautar isso, mas o Senado queria, você entrou no gabinete de Duval e comprovou que ele é totalmente honesto, que é um cara que estava perseguindo ele, que dirá a gente, que está mais tempo aqui. Então, eles se juntaram e fizeram esse abaixo-assinado. Então, eu acabei ganhando uma força política muito grande, e aí tem um vídeo que não está comigo, que eu não deixei mais nada aqui no Brasil, está tudo fora, onde aparecem os ministros da STF conversando e dizendo, nós não temos nada para agarrar do Val. E o que é pior, ele ainda é um bom atirador. Só para vocês terem ideia do que eles poderiam estar imaginando que eu poderia fazer. E aí, isso para mim foi ótimo, porque mostrou que, de fato, eles estavam tentando buscar alguma coisa para eu calar a boca, não continuar a minha investigação. Só que eles esquecem que eu estava no conselho, na comissão... Segurança Pública? Não,
no Senado... Da digital, né? Das agências. Na comissão eu vou tentar lembrar. É uma comissão que trabalha só nos recessos e fica de plantão, 5 senadores para qualquer emergência selecionado. Okay. A comissão representativa. Na comissão representativa, dentro das obrigações que tem que cumprir, tem lá intimar ministros, fazer requerimentos, ofícios, liberar presidente para viagens, não liberar, várias cláusulas. E o Alexandre de Moraes me botou também dizendo que eu estava atrapalhando as investigações, sendo que eu estava cumprindo a minha obrigação como integrante dessa comissão representativa. Então não tinha absolutamente nada de legal. Ele inventou, colocou e, assim, totalmente me censurou, tirou das redes sociais, porque eu botei o documento provando que ele sabia com antecedência, e aí ele desesperadamente mandou tirar tudo do ar. E aí, quando ele tirou tudo do ar, eu falei, mas no artigo 5º da Constituição não é só para senadores, garante a todos a liberdade de expressão, menos o anonimato. Falei, que história é essa? Ele calar um senador da República, invadir o Senado. Aí o Pacheco falou para mim recentemente, falou assim, Duval, a ação mais grave que o ministro Alexandre de Moraes fez foi ter invadido o seu gabinete. Não foi ter pedido permissão, não ter seguido o trâmite da Constituição. Ele invadiu o seu gabinete. E aí, eu com todos os documentos comprovando que ele aqui tem uma sequência de situações que ele me coloca, mas todas eu sou amparado no artigo 53 da Constituição também. E, bom, chegou esse ponto, eu falei, vou deixar passar, isso para mim não vai mudar nada, é bom que eu dou um descanso em redes sociais. Fui na manifestação dia 25 em São Paulo, fui extremamente bem recebido, todo mundo falando da coragem de estar indo sozinho de frente com o Alexandre, de falar a verdade dos bastidores, de quem que está na luta, quem que não está e tudo mais. Bom, para mim, depois disso, eu continuei investigando e cheguei a esse Atlantic Council. Então, que é uma ONG criada pela CIA, e ela está apoiou, quer dizer, muita corrupção na Ucrânia, está apoiando ditadura na Turquia, e começou a apoiar a censura no Brasil. E aí o Alexandre de Moraes é o link deles aqui no Brasil. Por isso esse poder e essa sensação de que ele não vai ser pego hora nenhuma. Só que como aqui nós temos direita e esquerda, lá também tem governo e oposição. E aí começaram a fazer uma sequência de denúncias. A mais grave é essa que eu falei, ele mandar tirar do ar uma conta de um americano, vamos dizer assim. Então ele cometeu um crime nos Estados Unidos. E aí eu vou fazer agora um pedido de investigação para que os americanos comecem a investigar esses fatos, esses links que foram derrubados, e já pedi para a minha assessoria abrir uma CPI sobre essa ONG falsa, chamada Atlantic Council. Então, dessa ONG aqui, vai sair muito caldo, vai sair muito problema. E, para encerrar, para você fazer as perguntas, ou eu saí do ar porque já abusei, para mim não há dúvida que houve, pela primeira vez na história, um golpe de Estado desarmado e sem a participação das Forças Armadas. O STF simplesmente conseguiu articular um golpe de Estado, porque quem está hoje conduzindo o Brasil é Gilmar Mendes. Quem é o homem da ponta, vamos dizer assim, um soldado de elite, é Alexandre de Moraes. Porque tudo que se é pedido no Congresso, incrivelmente é aceito sem questionamento. O Lira é o único que começou a criar resistência. O resto
todo mundo abaixa a cabeça e obedece. Palácio do Planalto, Congresso, e aí o STF hoje é o que conduz o Brasil. Então a gente tem pautado algumas questões confrontando o presidente Pacheco, como a questão da droga, como a questão do foro privilegiado e tudo mais, para mostrar que a gente não vai, pelo menos nessas pautas, deixar entregue para o STF fazer, então, ocupar a nossa função também, né? Então, assim, o STF, tecnicamente, deu um golpe de Estado no Brasil. Duval, o Borgo está aqui conosco, Eduardo Borgo, tem uma questão para você. Pois não, Borgão? Olá, senador, bom dia, prazer falar com o senhor. Senador, qual teria sido o motivo da visita do ministro Alexandre de Moraes ontem no Senado? Estranho, né? Boa, eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Eu estava aqui, comecei a ver ele chegando no Senado, achei estranhíssimo. E aí comecei a ligar para amigos senadores, e eles, não, mas a gente não está lá, não tem ninguém e tal. Resumindo, não tinha nenhum senador lá, a não ser Pacheco. E Pacheco atende o telefone celular minutos antes da chegada do Alexandre de Moraes, que chega sozinho, e ele ligou antes para o Pacheco para saber se tinha senadores lá no plenário. Pacheco disse que não, tinha uns civis que estavam lá debatendo a questão do marco civil. E aí ele quis mandar uma mensagem para o mundo que ele tem ainda um relacionamento bom com o Senado, com o presidente do Senado, e como o mundo não sabe que ali era senador ou não, até eu fiquei na dúvida de quem que era e quem que não era, e depois que eu fui olhar com calma, pausando o vídeo, vi que não tinha de fato nenhum senador, ele quis usar isso como uma mensagem para o mundo. Olha, vocês estão aí fazendo esse escândalo todo, mas eu estou sendo muito bem recebido aqui no Senado. Então eu mandei uma mensagem para o Pacheco falando sobre isso. Falei assim, olha, eu pesquei na hora, porque que sentido faria ele ir no Senado, ligar antes para saber se tinha senadores presentes e ainda depois ir na tribuna para falar que antes das redes sociais o mundo era mais feliz. Por que isso, né? Se não era um assunto referente ao que estava se debatendo. Então ficou claro uma mensagem oculta do tipo, eu estou bem com o Congresso, gente. Vocês estão fazendo escândalo aí, mas é pura fake news, vamos dizer assim. Então, assim, de começo, ele comete um crime comigo, de uma censura, de tirar das redes sociais, sem um motivo. Então, só nisso já é um crime, e ainda com um senador da República, que dirá com a sociedade em geral. Então, ele começou a fazer esse movimento de qualquer hashtag vinculado à direita, pronto, está perdendo conta e sendo perseguido e preso. Só que é de muita crueldade. Eu falei outro dia, para encerrar, sobre, não sei se vocês já ouviram falar de cheiro de campo de concentração. Presídio tem um cheiro específico, não sei se vocês já foram. Sim. Espero que nunca tenham tido isso só para visitar. Bom, e campo de concentração tem um cheiro específico, que é uma mistura de excrementos humanos, por exemplo. Então, no dia que eu estava lá no galpão, eu fui o único político que entrei no galpão, é uma mistura de cheiro de vômito, com fezes humanas, com urina humana, com lágrima, com tudo que você pode imaginar. É um cheiro muito típico de campo de concentração. E aquilo ali mexeu muito comigo. E sabendo que ele estava em Paris passeando, sendo que idosos sendo presos de forma injusta. Então, assim, eu vi dentro da legalidade, dentro da legislação e dentro das comissões que eu fazia parte, de inteligência, dessa comissão representativa, o que eu poderia fazer e o que eu não poderia fazer. E seguir a lei à risca. Então, quando ele me botou e quando ele tentou fazer busca e apreensão sem um fato determinado, que normalmente busca e apreensão, você coloca, busca de dinheiro ilícito, ou então de algo que ligue ele a um crime organizado. E tem outra,
Na busca e apreensão, tinha busca pessoal. Eu não sei se eu já expliquei para vocês tecnicamente o que é isso. Não. A busca pessoal, você, como oficial de polícia, você precisa botar o suspeito com a mão na parede, aberto, pernas abertas, braços abertos, nu, depois de ser confirmado que não há nada no seu corpo em vista, você é obrigado a agachar, fazer pressão com a palma da mão para ver se seu ânus solta alguma coisa, para então acabar a busca pessoal. Ele chegou a determinar isso para o senador da República. E o delegado não quis obedecer. Eu falei assim, não, você vai fazer. E eu faço questão de filmar, porque eu vou divulgar isso. E o delegado falou, não, eu não vou fazer isso. Isso é muita humilhação. Isso é para bandido da pior qualidade. Então, você vê que há algo muito pessoal. E nos documentos que vazaram, entre aspas, já era previsto serem soltos e vão ter muitos mais outros, ele coloca lá como os 2 maiores inimigos do Alexandre, Bolsonaro e Marcos Duval. Então, Duval. Ele não esperava que eu tivesse nessa função no dia 8 de janeiro e que estaria correndo com a investigação. Então, eu acabei ficando sozinho, estou sozinho, enquanto os outros estão filosofando. E isso me dá uma agonia grande. E eu queria te perguntar o seguinte, e esse espaço aqui, não estou valorizando a rádio não, hein? Eu estou valorizando você, a tua coragem, né? Te chamo de você porque já me considero uma pessoa próxima. Né? Claro. Claro. Nós vamos para o mesmo fim, todo mundo junto igual. Exato. Mas o que você tem encontrado de espaço, por exemplo, na imprensa, depois de ser, né, apontado como um dos maiores perseguidos? A imprensa não te dá espaço, né? Não. Até porque ele também determinou uma multa, olha só como ele quis calar. Ele determinou uma multa de 50 mil para mim, se eu entrar em redes sociais e tal, e 100 mil para as TVs se me entrevistarem. Ou seja, ele me calou para que eu não pudesse falar a verdade de que ele sabia e que foi um golpe dado pelo STF. Então, eu fiz uma série de reuniões, fui quase todos os meses para Washington, também fiz várias reuniões aqui no Brasil com especialistas, juristas, e a conclusão que nós chegamos é que, de fato, desde a liberdade do Lula, já estava programado o golpe de Estado, o STF conduziu o país. E assim está sendo feito. Duval, eu quero te agradecer por conversar conosco, estou caminhando para o final do programa, mas você sabe, Duval, que eu tenho meu contato, a gente conversa, o que você entender que seja importante a gente contar para o Brasil, pode... Pitori, preciso contar isso para o Brasil. A gente tá junto, Duval. Você vai estar no Rio domingo, Duval? Não vou. No próximo domingo, né? Isso. Eu estive em São Paulo, fui extremamente bem recebido em São Paulo, assim, como se fosse... Ficou muito claro para a sociedade que eu fui o primeiro a denunciar a verdade e paguei um preço alto por isso. A minha saúde, tive vários problemas de saúde, enfim. Mas eu tinha que cumprir e dizer a verdade. E como a verdade me dá a tranquilidade de deitar e dormir, quando eles fizeram a busca e apreensão aqui, no meu gabinete, em tudo, eu estava muito tranquilo que nada ia ser achado. E isso me fortaleceu politicamente. Então, eu espero que os meus pares possam ter a coragem e a gente iniciar uma CPI, como o Marcel Van Hatten, que eu admiro muito, ele tem que vir para o Senado, de uma CPI de abuso de autoridade. É começar por aí. Aí o castelinho de areia vai começar a desmoronar. Duval, bom final de semana. Deus te abençoe. Um abraço a todos e parabéns pela coragem de vocês. Tamo juntos. Marcos Duval, senador, conversando conosco.